Olá, sou Luciano Azevedo. Vou apresentar o artigo Cenários Prospectivos para a Universidade Pública, dos autores Adriana Sanseverino, Carlos Francisco Simões Gomes e Mara Regina dos Santos Barcelos. Essa apresentação foi motivada por solicitação do professor Carlos Simões Gomes, que ministra a disciplina Técnicas de Elaboração de Cenários Prospectivos no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Este artigo foi publicado em outubro de 2018 na Engevista. Teve por objetivo identificar cenários possíveis, entre estes o desejável, o indesejável e o de tendência para a Universidade Federal Fluminense, a nossa UF. Com base nesses cenários, a etapa seguinte será a proposição de um planejamento a fim de maximizar os resultados para o cargo técnico em assuntos educacionais, TAE. Foi utilizado o método Momento, método unificado de planejamento estratégico prospectivo proposto por Gomes e Costa em 2013. Neste artigo, limitou-se às seguintes etapas: caracterização da instituição, identificação dos atores envolvidos, identificação das variáveis e incertezas, análise das variáveis, construção de matriz de impactos cruzados e a caracterização dos cenários. Os técnicos em assuntos educacionais eram admitidos apenas aqueles que tinham formação na área de pedagogia ou licenciatura. Isso mudou. Hoje, qualquer pessoa que tenha curso superior pode se candidatar ao cargo, participar do concurso e ser admitido. As atribuições, no entanto, são relacionadas ao processo educativo, porém continuam sendo desenvolvidas atividades não compatíveis com o cargo assim descrito. Vamos caracterizar agora a Universidade Federal Fluminense. Ela foi criada em 1960, a partir da integração de instituições de ensino superior de Niterói, então capital do estado da Guanabara. Tem por missão produzir, difundir e aplicar conhecimento e cultura de forma crítica e socialmente referenciada. Está presente em 9 cidades fluminenses: Niterói, onde possui 8 campi, o Hospital Universitário Antônio Pedro, o Colégio de Aplicação, em Angra dos Reis, em Campos dos Goytacazes, em Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Possui ainda uma unidade avançada no Pará e um núcleo experimental em Iguaba Grande, no estado do Rio, e uma fazenda-escola em Cachoeiras de Macacu. Nos últimos anos, triplicou a oferta de vagas para graduação na modalidade de distância e dobrou na modalidade presencial. Apresenta uma das maiores entradas anuais de estudantes em instituições federais brasileiras. O contingenciamento orçamentário dirigido às instituições federais de ensino superior a partir de 2015 implicou na restrição do orçamento especificamente às atividades acadêmicas essenciais e ao apoio estudantil. Com relação aos atores, foram mapeados o governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, que agora já tem outra, foi acampado pelo Ministério da Economia, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e das Comunicações, tem a função de regulação, supervisão, financiamento do tipo externo. O Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que tem como função o subsídio à formação de políticas educacionais, também externo. Comissão de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES, ela tem como função a avaliação da pós-graduação, externo também. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, colabora com fomento à pesquisa, fornecimento de bolsas. O Conselho Universitário, CUV, e o Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão, o CEPEX, da UF, tem a função de deliberação coletiva e são agentes internos. O Conselho de Curadores, da UF, tem por função a fiscalização. A reitoria, a pró-reitoria, diretores, coordenadores, chefes da UF exercem a gestão. Os técnicos em assuntos educacionais, a comunidade interna, docente, demais técnicos administrativos e alunos, a comunidade externa, a sociedade em geral, são partes interessadas.
A Federação de Sindicatos Trabalhadores, Técnico Administrativo e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a FASUBRA, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal, a SINTUF, eles são representantes das categorias profissionais, são externos. As instituições públicas ou privadas e demais colaboradores são parceiros externos. As incertezas e variáveis, né? As incertezas para a variável receitas governamentais, a incerteza é a liberação ou não do recurso. De receitas próprias está relacionada à incerteza da arrecadação. As despesas estão relacionadas à execução dentro do sistema de licitação, do sistema dos marcos regulatórios do serviço público. Os projetos, produção científica, produtos de produção científica, a incerteza com relação a esse fomento, seja pela CAPES, seja pelos parceiros privados. A taxa de sucesso na graduação vai corresponder aí às políticas institucionais. O número de servidores técnicos administrativos vai ter aí como incerteza as políticas de pessoal, reposição de aposentados, acompanhamento das expansões, dimensionamento e tudo mais. Para estabelecer o cenário, foi estudado então o histórico das variáveis, né? E identificou aí, em cima de cada ano, o que se tinha de receitas governamentais, receitas próprias, despesas, projetos, produtos e os dois indicadores relacionados à taxa de sucesso e relacionado a pessoal. Foi construída a matriz de impactos cruzados, utilizando a escala que encontra-se nesse canto direito aqui, a tabela 4 do artigo, né? Onde o menor grau é 0, onde não há impacto, e o maior grau é 4, de maior impacto. Então, as variáveis foram comparadas duas a duas, foram avaliados o impacto de cada variável sobre as demais. Para cada uma das variáveis, foi observado no histórico o valor mínimo, seu valor máximo e seu valor médio. Para a construção dos cenários, foram estabelecidos intervalos, quando indesejável, abaixo do valor mínimo já estabelecido, e quando desejável, acima do valor máximo já aferido. E no intervalo de tendência, trabalhando aí dentro dos valores médios. Uma exceção é com relação à despesa, que está sempre na lógica completamente oposta, que quanto maior, pior. Né? Então, no caso das despesas, o indesejável é o máximo já observado, acima do máximo, se a despesa for acima do máximo. E o cenário desejável é quando estiver abaixo do mínimo. Uma vez estabelecidos os intervalos, essa informação foi então consolidada na tabela 8 com os valores de tendência, desejável e indesejável para cada uma das variáveis. Conclusões. Por meio da aplicação da metodologia Momento, caracterizou-se a instituição, identificaram seus atores envolvidos, as variáveis, o seu comportamento histórico, bem como as incertezas que afetam a UF. A análise desses fatores e de suas relações por meio da matriz de impactos cruzados possibilitou uma construção dos cenários. No cenário indesejável, a gestão da universidade complica-se mediante a insuficiência de recursos para a manutenção e a execução adequada de suas atividades. Em oposição, o cenário desejável viabiliza o processo de gestão com o aumento das receitas, o quadro de pessoal no quantitativo adequado, de acordo com as necessidades da instituição, e o fomento de seus projetos também funcionando, com os institutos e os parceiros trabalhando conforme esperado. E no cenário de tendência, as dificuldades são minimizadas em face da melhoria no equilíbrio das receitas e despesas, como o próprio aprendizado institucional. Etapas futuras utilizarão esses cenários para o planejamento de ações a fim de maximizar os resultados do cargo de técnico em assuntos educacionais. Os resultados destes estudos não podem ser generalizados por outras universidades, pois dados referentes às variáveis diferem conforme o tamanho da instituição, desempenho, projeto político-pedagógico, entre outros fatores. Apesar dessa limitação, espera-se que a pesquisa contribua
para as universidades públicas no tocante ao seu planejamento estratégico. Espero ter alcançado o objetivo de passar de modo bem sucinto o que foi apresentado nesse artigo e agradeço a atenção. Obrigado.